Oi, galera da Toca, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explorar mais sobre a história do livro ou o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu assisti o filme ano passado e terminei de ler o livro essa semana, como eu falei no vídeo anterior. Mas eu quero explorar mais a história, porque no vídeo anterior eu dei mais um resumão sobre, né? E eu queria me aprofundar mais sobre a história. E no filme, ele começa com o Mikael, que ele é jornalista da revista Millennium, que é uma revista que fala muito sobre a vida empresarial ali da Suécia, ali naquele meio, ali naquela patota lá. E o Mikael, ele trabalha como jornalista para investigar essas grandes empresas, tudo mais, para ver se não há algum tipo de falcatrua e ele fazer essas denúncias na revista, né? E o livro já começa com o Mikael, ele recebendo a sentença de uma das investigações que ele fez, porque ele estava acusando um magnata da indústria chamado Hans Erik Wernstrom sobre uma acusação lá. Ele fez, no final das contas, ele que foi condenado por difamação. Por quê? Ele ouviu de uma história de um colega dele há uns tempos antes e ele foi investigar. No que ele foi investigar, houve ali algo ali no meio em que ele foi por uma outra direção e se ele tivesse seguido a pista no começo, ele podia ter pegado esse cara e ter desmascarado ele, mas no final ele que foi pego de surpresa, de calça riada. Então ele foi julgado a 3 meses de prisão e a pagar uma multa indenizando o magnata Wennerston. Desculpa, gente, eu não sei falar esses nomes suecos, não sei, então me desculpe. E aí o que acontece? Depois de ele ter recebido essa sentença, ele vai tirar um ano sabático, vamos dizer assim, né? Onde ele vai se afastar da revista tudo mais. Nesse momento entra uma outra figura, que é o Henrique Wanger, que é um magnata de uma grande família ali, e a família dele, eles têm uma grande empresa, sabe? Eles são grandes mesmo ali na região, só que eles estão em decadência agora, depois de décadas. E o Henrique Wanger, ele contrata o Mikael para investigar um desaparecimento que acontece na família dele, da Harriet, que aconteceu em 66. Na época, Harriet tinha 16 anos e aconteceu ali um incidente ali na região onde estava se concentrando toda a família por conta de um evento e nisso a Harriet ela desaparece. E fazem 40 anos que aconteceu isso e o Henrique, ele tá doente, ele já tá ali na casa dos 80, indo para os 90 anos. E ele quer descobrir o que aconteceu com a Harriet. Ele contrata o Mikael e faz o seguinte acordo, ó. Se você descobrir, eu dou um ano para você estar investigando tudo, mesmo que você não consiga descobrir o que aconteceu com a Harriet, eu vou te pagar um X valor. E aí o Mikael fica meio assim, mas o Henrique fala assim, ó, eu vou dar alguma coisa do Western para você me ajudar. Aí ele vai lá e aceita, né? O Henrique Wanger, por ser um magnata, tudo, ele tá ali já acostumado a tratar desse tipo de assuntos para poder conseguir o que ele quer. E o Mikael, ele aceita. Nisso, nos primeiros meses, ele vai e estuda tudo sobre o caso, porque o Henrique Wanger, ele tem caixas e caixas sobre as investigações, ele mesmo sabe de cor salteado, então tudo que o Mikael ele precisa saber, o próprio Henrique Wanger, ele responde, ele tá ali, ele auxilia, tudo o que ele precisa. Então, em alguns meses, o Mikael, ele já sabe de cor e salteado sobre o caso, né?
Então, tudo aquilo que tanto a polícia como o próprio Henrique podiam ter investigado, ele está sabendo. Então, ele não vê para onde mais essa investigação pode ir. Porque eles estão crendo que a Harriet foi morta. Porque, assim, não se achou corpo, ela não apareceu. Depois de tantos anos, ela não pode estar viva. Nisso, nesse meu período, ele acaba indo cumprir a prisão dele de 3 meses. Só que, como ele não dá problema nem nada, ele acaba saindo antes do tempo. E ele volta a trabalhar. Só que nisso, dá um estalo nele de uma das fotos. Que no dia estava tendo um evento ali, né, de como se fosse, sabe esses bloquinhos de carnaval assim de antigamente? Tava tendo alguma coisa parecida ali, que era um evento que tava tendo no dia. E como tinha muito fotógrafo ali na hora, tiraram uma foto dela, que era a última que ela tinha sido vista. E do nada ela tá com uma expressão muito assim, de raiva, essas coisas, assim, de impressionar. Uma expressão, assim, meio que dá pra você perceber que abalou ela. Nisso, o Mikael, ele vai e começa a desvendar. Só que ele precisa de ajuda de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Aí, nesse momento que entra a Elizabeth Sandler, que ela é uma hacker extremamente brilhante, né? Ela tem uma personalidade um pouco mais excêntrica e uma vida marcada por abusos e traumas. E principalmente por parte do tutor legal dela atualmente, que é o Niels Bijurman. Porque ela, no passado, ela tinha problemas com a polícia, né? E ela foi, acho que interditada, acho que é algo mais próximo a isso. E nisso ela teve que estar sob a tutela do país, né? Ali da polícia e tudo mais, e onde ela tinha que estar sob a supervisão de alguém. E o antigo cara que ficava nessa tutela dela, que tratava ela realmente como uma pessoa de verdade, ele acabou sofrendo um AVC e ele não pode mais estar trabalhando. Então, quem está agora sobre essa tutelagem dela é o Bijurman, que é um cretino, um, uma podridão de ser humano. Tanto que a cena que me pegou muito no filme foi justamente desse advogado que está nessa tutelagem da Elizabeth e acaba fazendo. Gente, é muito difícil. É uma cena que me pegou muito no filme. Muito. E que eu não gostei. Eu não gostei. E, gente, mas ela dá uma virada e ela faz algo tão pior para ele para se vingar que eu falei: toma, se toda mulher que fizesse algo pro cara que faz esse tipo de coisa, ó, a gente não ia ter homem hoje nesse mundo, porque, gente, pelo amor de Deus, esse livro e o filme, ele traz esse tipo de temática que é pra gente estar realmente pensando e falando sobre. Porque não quer dizer que só porque esse filme ou o livro foi ali feito no, na primeira década de 2000, que não fala hoje em dia. Pelo contrário, fala-se muito com esse tipo de assunto, porque não mudou, gente. Tem coisas que a gente vê e é um absurdo, né? E, e o Mikael ele acaba chamando a Lisbeth para trabalhar com ele, porque ele precisa de ajuda e ele precisa de alguém que realmente de confiança. E é nesse momento que a Lisbeth ela entra, né? Gente, está acabando o tempo. Eu vou fazer outro filme, outro vídeo e lançar continuando a história, tá?